Tratamento com as placas oclusais das disfunções temporomandibulares. As placas oclusais, elas são dispositivos intrabucais removíveis confeccionados e eu indico que seja em resina acrílica, termopolimerizável. São usados para recobrir as superfícies incisais e oclusais dos dentes, alterando a oclusão e criando assim contatos oclusais em todos os dentes. Funções das placas: relaxar a musculatura, porque aumenta a DVO do paciente, permite um adequado posicionamento do côndilo no interior da fossa articular, permite uma informação diagnóstica se a oclusão também está causando um distúrbio ou não da ATM, protege os dentes e estruturas adjacentes de hábitos parafuncionais, como bruxismo. Ela não vai tratar o bruxismo, como eu já venho falando em outras aulas, mas ela protege os dentes. Finalidades: diagnóstico do fator etiológico oclusal, estabilizar e melhorar a função das ATMs, melhorar a função do sistema motor mastigatório, reduzir a atividade muscular também, elas reduzem, protege os dentes e estruturas de suporte do atrito, das cargas traumáticas, principalmente no caso de apertamento e bruxismo, promove a posição articular mais estável e funcional, com uma oclusão chamada mutuamente protegida. Dentre as modalidades de terapia, a placa oclusal entre os dentistas especialistas tem sido a mais utilizada para promover a diminuição da hiperatividade muscular e proteger os dentes. Possíveis efeitos das placas oclusais: alteração da condição oclusal, claro, porque eu estou dando outra posição oclusal para o paciente. Alteração também da posição condilar, porque tem um dispositivo entre os dentes que vai aumentar o espaço dentro da ATM. Com isso eu tenho um aumento da DVO. E existe também, né, a percepção do próprio paciente da nova mordida. Alguns autores dizem que também existe um efeito placebo, porque assim, o paciente está sabendo que está usando a placa e às vezes ele sente que existe uma melhora. E aumento do impulso periférico do sistema nervoso central. Para o quê? Para relaxar a musculatura. Então, um contato oclusal traumático pode emitir um impulso para o sistema nervoso central. E ter o quê? Hiperatividade muscular. Com as placas oclusais interpostas, existe uma alteração desse estímulo e uma desprogramação neuromuscular. Então, eu tenho menos atividade muscular com a placa. Tipos de placas: placas estabilizadoras homeorrelaxantes, placas reposicionadoras, que são as duas placas que eu mais uso. Praticamente são as que eu uso, só as duas. Mas existem as placas macias, as placas pivotantes e as placas de cobertura parcial, anterior ou posterior. Maxila ou mandíbula. Eu vou sempre preferir que seja na maxila, porque a maxila é um osso estável, é mais retentiva, ela é mais retentiva e com menor possibilidade de quebra. Nos pacientes classe 2 e 3 de Kennedy, né, permite uma guia anterior. Idealmente é melhor só colocar a placa quando o paciente já está com a prótese. Facilidade de obtenção na posição músculo-esqueletal estável nos côndilos e na fossa. Essa é a placa estabilizadora ou mio-relaxante. Nessa placa, eu não vou fazer uma placa lisa qualquer. Eu vou fazer a placa restabelecendo a oclusão mutuamente protegida. E quais são as características? Elas envolvem todos os dentes, devem ficar retidas aos dentes. Pode ser montada em M máxima de exudação ou em relação cêntrica. Dificilmente o paciente com DTM consegue chegar na posição de relação cêntrica, porque ele tem ali ou desordem muscular ou desordem articular, então ele não consegue chegar na posição de relação cêntrica muitas vezes. E a gente vai, com essa placa estabilizadora ou mio-relaxante, restabelecer os 5 critérios da oclusão ideal. Então, ela está indicada para tratamento de hiperatividade muscular, hábitos
parafuncionais, mioespasmo e miosite, artrite inflamatória e osteoartrite. São as indicações principais, tá? Da placa miorrelaxante. E também eu posso usar essa placa para o bruxismo, né? Eu vou promover o que na placa? A oclusão mutuamente protegida. Então, eu vou querer que quais são 5 critérios da oclusão mutuamente protegida. Que, né, tá em todos os livros, tá em qualquer aula de oclusão, são 5 critérios. Então, o côndilo deve estar em relação cêntrica e os dentes em máxima intercuspidação. É difícil conseguir isso na placa, esse primeiro critério? É porque o paciente está ali com a disfunção. Mas os outros critérios a gente consegue restabelecer bem. Na placa, todos os contatos dentários posteriores devem promover uma carga axial. Então, eu tenho que ter eu tenho que na oclusão, na mordida, todos os dentes posteriores do lado direito e esquerdo terem contato com a placa. E aí eu vejo isso com o carbono. Quando o paciente faz lateralidade, o lado de trabalho ser guiado pelo canino. Por quê? Porque o canino, ele promove relaxamento. Tem trabalhos científicos que mostram que promove maior relaxamento da musculatura quando a guia de lateralidade é pelo canino. E lá de balanceio, nenhum dente deve tocar, deve desocluir. Então, essa é a guia mais desejável. Ó, só o canino. Isso eu faço também na placa, gente. Protrusão com desoclusão dos dentes posteriores, na placa também, tá? Então, eu faço a minha placa já restabelecendo esses critérios. Por quê? Porque os dentes posteriores, ele aceitam bem as forças axiais e as dissipam. Os dentes anteriores, por se posicionarem num ângulo mais labial em relação ao fechamento, eles não estão posicionados para receber essa carga axial de máxima intercuspidação, mas sim para receber as forças horizontais dos movimentos de lateralidade e protrusão, que são os movimentos excêntricos. E o quinto critério, claro que eu já falei, na máxima intercuspidação, os contatos dos dentes posteriores devem ser mais fortes, acho que nem mais pesados, seriam mais fortes do que os contatos nos dentes anteriores. Isso aí a gente chama de oclusão mutuamente protegida. Eu vou fazer isso na placa? Vou. Eu vou restabelecer também isso na placa. São aqui os 5 critérios. Quem quiser fazer aí um print da tela. São os 5 critérios. Aqui é a placa que geralmente eu faço. Eu faço a placa em cera. Eu tenho uma aula anterior aqui já gravada no YouTube, mostrando como é que confecciona a placa. E aí eu mando para acrilizar. Aí vem ela acrilizada, aí eu faço o teste, se tem realmente todos os critérios. Uso carbono, vejo se tem protrusão, todos aqueles critérios que eu falei agora há pouco. Eu vejo tudo isso com carbono, gente. Vocês botam carbono de um lado e do outro, bilateralmente, e refaz. Então, essa é a placa estabilizadora ou miorrelaxante. As placas reposicionadoras, como o nome já diz, ela vai ser uma placa que vai reposicionar a mandíbula. Apresentam rampas ou guias para produzir uma nova posição mandibular, devem ficar retidas aos dentes, não são montadas em máxima intercuspidação nem em relação cêntrica, mas sim elas são montadas com a mandíbula posicionada mais anteriormente, chegando mais ou menos na relação de topo a topo. Por quê? Porque é nessa relação de topo a topo que o meu paciente que tem deslocamento do disco com redução, ele não tem estalo. E aí essa placa, ela está indicada exatamente para deslocamento do disco com redução, retrodicite e alguns travamentos intermitentes ou crônicos do côndilo. Então eu faço ela
eu faço ela como se fosse uma placa meio relaxante. Só que quando o paciente vai para o consultório, eu manipulo resina acrílica, coloco em cima da placa, peço para o paciente fazer protrusão até chegar topo a topo, abrir e fechar para ver se não tem estalo naquela posição, e aí ocluir para a resina acrílica tomar presa. Tratamento de lesão de interferência do disco, principalmente com redução. Ó, então a mandíbula fica na região topo a topo. E com isso eu vou tentar com isso aumentar o espaço, os tecidos retrodiscais se regenerarem e o disco ser recapturado pelo côndilo. Eu coloco resina acrílica em cima daquela placa que veio meio relaxante. Eu manipulo resina acrílica incolor e líquida e aí eu coloco na placa. Por objetivos: aumentar o espaço articular disponível, permitir facilitar o movimento anterior e inferior do disco para ele se regenerar e ser recapturado, diminuir o nível de pressão dentro da ATM em si e na parte posterior, que geralmente o deslocamento do disco com redução vem junto com a retrodicite, e permitir a migração do disco para seu local normal. E os tecidos retrodiscais se adaptam também e se regeneram. O tempo de utilização, eu peço para o paciente utilizar o maior tempo possível que ele puder. Claro que é uma placa que às vezes não dá para ser usada durante o trabalho. Então o paciente vai ser orientado para usar o máximo que ele puder. E aí eu faço o acompanhamento de 3 a 4 meses para ver se o disco está sendo regenerado, se o paciente está com menos, se tiver dor, está com menos dor, se tiver limitação de abertura, está com menos limitação de abertura. Como eu já disse, 24 horas por dia. E após quando eu vejo que está já com sucesso o tratamento, aí a gente vai gradativamente reduzindo a placa para voltar a ser uma placa estabilizadora ou meio relaxante, com aqueles princípios de oclusão mutuamente protegida. As placas macias ou resilientes, eu praticamente não indico, eu só indico, por exemplo, se eu fiz faceta no paciente que tem bruxismo, eu vou instalar a faceta hoje e ele vai ter que dormir sem placa. Aí eu moldo o paciente imediatamente e faço uma placa. Mas assim, ela não proporciona a oclusão que eu quero. Nem a mutuamente protegida, nem a posição reposicionadora. E essas pivotantes, assim, eu trouxe mais para vocês saberem que existe. Que existem essas placas pivotantes que tem só um ponto. Alguns autores defendem que ali vai causar uma mudança para o sistema neuromuscular. Só que também com um ponto só, o que pode acontecer com os outros dentes? Eles se locomoverem. As placas pivotantes apresentam um único ponto de contato posterior em cada quadrante, o mais posterior possível. Aí os autores falam que diminui a pressão intraarticular e alivia a carga. Tratamento de sintomas de doença articular degenerativa. Para doença articular degenerativa, eu tenho a placa mio-relaxante ou estabilizadora. Então, eu prefiro usar uma placa que tenha todos os contatos dentários do que uma placa com um único ponto. A de cobertura parcial anterior é só na frente. Também indicada como instrumento diagnóstico da disfunção e também indicada para mioespasmo. Ó como ela é. Eu acho um risco, assim, usar ela, porque às vezes o paciente não volta, fica usando a placa por muito tempo. O que acontece com os outros dentes? Eles não estão com contato. E aí pode acontecer uma extrusão. A mesma coisa com a placa de cobertura parcial posterior. Ela anterior aqui é livre.
Se eu tenho uma placa estabilizadora que me promove tudo que eu quero, então praticamente eu não preciso usar essas outras placas de cobertura parcial anterior, posterior. E tem as placas intraorais que são indicadas para quem tem apneia do sono. Na verdade, são duas placas unidas entre si. Para quê? Para evitar que o paciente faça o ronco. Inclusive, eu tive até uma paciente uma vez que disse que ia viajar num cruzeiro, terminou que ia sozinha, ele pediu, ia sair mais barato dividir um quarto com outra pessoa que ela não conhecia. Ela foi fazer a placa comigo porque ela não queria roncar, né, com uma pessoa estranha do lado. Mas enfim, essas placas aqui para apneia do sono, quem ronca, são boas, porque aí ela travam, né, aquele bocejo e aquele ronco maior. Então, de placas, basicamente, para vocês fixarem, temos as estabilizadoras, principalmente para desordens musculares, e as estabilizadoras para deslocamento do disco com redução. Sem redução, um paciente de deslocamento do disco sem redução, osteoartrite, não adianta mais a placa reposicionadora. Aí eu já uso a placa mio-relaxante ou estabilizadora. Como a DTM apresenta uma sintomatologia multifatorial, as placas amenizam os sintomas de DTM. Não curam, mas evitam a progressão. Desempenham mais um papel de dispositivo de diagnóstico do que um recurso realmente terapêutico. Por quê? Porque tem que tratar a DTM como uma doença multifatorial. Então, vai entrar aí outros tipos de tratamentos, em que eu vou entrar também com vocês sobre esse assunto, dos outros tipos de tratamentos para disfunção temporomandibular, que eu uso também muito, tá? Eu uso a lesisterapia, eu uso a fisioterapia, eu às vezes indico a acupuntura, às vezes eu indico a viscosuplementação. Então, são vários outros tratamentos que a gente pode associar à placa. Então, a partir de um correto diagnóstico é que se estabelece de forma personalizada a necessidade de tratamento específico para cada situação clínica. Eu só vou fechar o tratamento depois dos exames complementares. Eu já posso ter na anamnese, exame clínico, uma hipótese de diagnóstico. Mas eu não vou fazer o tratamento sem ter os exames complementares para descartar qualquer outro problema que seja, né? Por exemplo, as desordens de crescimento. Então, a gente tem que ter o exame complementar para fechar o diagnóstico. E aí sim, planejar um tratamento adequado de acordo com os fatores etiológicos de cada paciente, individualizado. Então é isso, gente, e até a próxima aula.